Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser aqui na minha casa, como vocês podem ver aqui pelo cenário ou pela falta dele, né? No caso, o visual aqui tá meio pobrinho, se vocês quiserem mandar alguma coisa pode mandar, tô adorando. Agora em maio tá completando um ano de uma das viagens mais incríveis que eu fiz na minha vida, foi pro Quênia, na África, ano passado, para fazer trabalho voluntário. E tem muita coisa que eu queria compartilhar com vocês, muita coisa legal que aconteceu lá. Então resolvi fazer esse vídeo, eu vou dividir em dois, hoje e semana que vem, para dar conta de falar tudo sem ficar muito maçante, muito chato para vocês. E eu ainda quero fazer um terceiro vídeo sobre coisas turísticas que tem para se fazer em Nairobi, mas eu vou deixar isso daí mais para frente, tá? Roda a vinheta então, vamos começar. Mas então, como é que funciona isso de fazer um voluntariado no exterior? Bom, primeiro que existem várias formas diferentes, vários períodos de tempo diferentes que pode passar lá fora. Tem gente que imerge bastante, tem disponibilidade de tempo para passar meses fazendo isso, e tem gente que não tem tanta disponibilidade de tempo, então existem opções mais curtas, como 1 ou 2 semanas, dá para usar o período de férias para fazer isso, que foi o que eu fiz quando eu fui. Cada organização tem fins lucrativos ao redor do mundo, precisa de algum tipo de apoio para poder seguir funcionando, e esse apoio pode ser financeiro, de divulgação, de voluntariado, então toda ajuda é super bem-vinda e cada um pode ajudar da maneira que for possível no momento. Ok, gostei, quero fazer. E aí? Existem algumas empresas aqui no Brasil já, algumas maiores, outras menores, que fazem essa ponte entre o voluntário brasileiro e a ONG no país de destino. Quando eu decidi fazer esse voluntariado, no final de 2015 eu nem sabia muito bem que isso existia e que, de certa forma, era tão fácil fazer. Nessa época, porém, ainda não tinha muita informação na internet e tal sobre esse tipo de voluntariado no exterior. E também não tinha muitas empresas que faziam essa ponte, e eu também não tinha muita ciência, aliás, nenhuma ciência, de ONGs internacionais que recebiam voluntários estrangeiros para que eu pudesse tentar esse contato diretamente com a ONG e não depender de uma empresa. Assim, eu acabei conhecendo uma empresa especializada nesse tipo de viagem e acabei contratando ela para ir. No fim, acabou que a empresa não era muito boa, a gente acabou passando por alguns perrengues meio desnecessários, mas enfim, né, experiência sempre válida e é isso aí, vida que segue. Eu acabei indo pro Quênia, mas tem inúmeros países com ONGs que recebem voluntários do exterior, então dá para ir desde os Estados Unidos até Afeganistão, Chile, ao Haiti, Costa Rica, Tanzânia, África do Sul, enfim, opção é o que não falta. Tudo depende do teu interesse, do que tu quer fazer e também de qual é o teu conhecimento, para dessa forma poder ajudar melhor a ONG que está indo fazer esse voluntariado. Ah, ok, mas eu não quero gastar o meu dinheiro com uma empresa intermediária, eu quero destinar todo o recurso que eu tenho diretamente para a ONG. Sim, isso é super válido e é uma super dica que eu dou. Se eu fosse fazer esse tipo de viagem de novo, com certeza eu tentaria contato primeiramente com a ONG, só que é preciso ter consciência de que nem sempre esse contato vai ser fácil. Por exemplo, lá na ONG em que eu trabalhei no Quênia, eles tinham internet, mas eles demoravam muito tempo para responder e-mail, às vezes nem respondiam. Rede social, então, esquece. Lá eles não têm internet no celular o tempo todo como nós temos aqui. Eles não ficam o tempo todo lá conectados e tal. Lá tem, obviamente, internet, tem pacote de dados para vender, só que eles custam caro e acabam rápido. Então eles super economizam, não fica lá dados móveis ligados no celular o tempo todo. Eles guardam para casos mais emergenciais mesmo, casos de urgência. Então eles vão ter internet quando eles estão em casa e tal, ou em algum lugar que tenha Wi-Fi, e obviamente os que têm acesso a Wi-Fi. Então tudo isso resulta em demora para a resposta ou até mesmo não ter resposta. Quando a gente foi, tinha um grupo de canadenses lá também, e desde o primeiro contato que eles fizeram com a ONG até eles conseguirem fechar tudo da viagem, eles demoraram cerca de 1 ano em troca de e-mails. Mas sim, obviamente é muito melhor a gente destinar o nosso dinheiro a quem efetivamente precisa do nosso dinheiro. E o que eu posso fazer de trabalho numa ONG internacional? Bom, como eu disse já, tudo depende do lugar onde tu vai,
a ONG em que tu vai trabalhar e qual o teu conhecimento e o que tu tem desejo de fazer. Existem inúmeros tipos de trabalho voluntário ao redor do mundo como opção. Existe desde ajudar elefantes na África do Sul até tartarugas na Costa Rica, a crianças em orfanatos no Quênia, a moradores em situação de rua nos Estados Unidos, por exemplo. Por isso, vale pesquisar bastante e pensar bastante antes de decidir para ver de que forma o teu conhecimento e as tuas habilidades podem ajudar mais. Mas isso também não é excludente, né? Vale dizer, não precisa ser um médico veterinário, por exemplo, para ajudar numa ONG de animais. O mais importante para mim é ter consciência de que o voluntário ele não é salvador da pátria de ninguém. A nossa cultura não é necessariamente a cultura do outro. O jeito certo de agir ou de pensar, enfim, aqui no Brasil, não é o jeito certo de outro país. E a gente tem que saber compreender e respeitar isso. A gente não pode chegar impondo a nossa realidade, que a nossa realidade não é a realidade do outro. E isso vale aqui no Brasil também. A nossa realidade não é a realidade de outro brasileiro, de outro estado, em outro lugar da nossa cidade. E para mim é isso que faz do voluntariado algo tão enriquecedor, essa troca de experiências. E pode ter certeza que quem ganha mais nesse processo todo é sempre o voluntário. O que a gente dá pro outro não chega nem perto do que o outro dá pra gente. Para finalizar, então, vou tentar contar um pouquinho, resumidamente, de como é que foi a minha experiência lá no Quênia. Bom, como eu já tinha falado, a gente acabou contratando uma empresa para fazer essa ponte pra gente. Fui eu e meu namorado e a gente decidiu pelo Quênia, porque a gente sempre teve muita vontade de conhecer algum país na África. A empresa que a gente contratou na ocasião tinha duas opções de ONG para trabalhar em Nairobi. Era um orfanato para cuidar de bebês, basicamente órfãos, né? E uma biblioteca em Kibera, que é a maior favela do continente, que dava basicamente, funcionava mais ou menos dando reforço escolar para crianças e adolescentes quando eles não estavam em período de aula. E daí a gente acabou optando pela biblioteca. Depois da gente escolher então o país de destino, a ONG em que a gente trabalharia, o próximo passo foi pagar as taxas cobradas pela empresa aqui no Brasil e comprar a nossa passagem aérea, que sempre é a parte mais cara da viagem, especialmente se a gente quer viajar para países mais distantes, fora do eixo ali América e Europa. Depois disso, a gente passou a correr atrás de bastante informação para tentar chegar lá o mais informado possível, mas foi bem difícil de achar coisa a respeito de Nairobi e Kibera. A maior parte das informações que a gente achou dava conta de safaris, que aliás são caríssimos, e não tinha quase nada em português também. Quase tudo que a gente achou mais de relevante era em inglês. A empresa também nos deu várias informações, tanto sobre o projeto em si, quanto sobre a cidade, o país, mas mesmo assim acabou sendo muito pouco pelo que a gente acabou descobrindo lá na prática mesmo. O primeiro grande problema da viagem aconteceu logo quando a gente chegou lá. O nosso country manager, que era o cara que nos recebeu lá, nos informou que a biblioteca não estava funcionando, que ela só abria em período de férias e que as aulas das crianças e dos adolescentes já tinha recomeçado na cidade. Então a gente não ia poder trabalhar lá, a gente tinha que achar alguma outra ONG. Aí a gente ficou pensando, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Até porque a gente já tinha ido preparado para trabalhar com crianças e adolescentes. Mas no fim a mudança acabou sendo maravilhosa, que a gente foi para uma ONG espetacular, um trabalho incrível, uma das coisas mais surreais, assim, lindas, que eu já conheci na minha vida. A ONG se chama Living Positive e vai ser o assunto do próximo vídeo, quinta-feira que vem, então não perde, tá? No total, a gente ficou 20 dias em Nairobi, foram 2 semanas na Living Positive. Era um voluntariado integral, manhã e tarde, mas nos finais de semana era folga. Então a gente podia se organizar para conhecer pontos turísticos da cidade. Nos últimos 5 dias a gente ficou na casa do nosso country manager. Num dos finais de semana a gente conheceu a biblioteca, que abria só nos finais de semana, e os outros dias a gente ajudou num daycare, que é uma espécie de creche em Kibera. A Living Positive, ela fica bem afastada do centro de Nairobi, na verdade já é outra cidade, se chama Ngong, é uma área mais rural. Tinha um alojamento lá de voluntários, no mesmo lugar onde a coordenadora da ONG morava, que era tipo um hostel assim mesmo, quartos coletivos, beliche, tinha um banheiro só, e na ocasião em que a gente estava lá, éramos eu, meu namorado e mais 9 canadenses. Esse alojamento já estava incluso no preço que a gente pagou a empresa aqui no Brasil. Normalmente os
pacotes que essas empresas oferecem inclui o valor do alojamento. No nosso caso, tinha 2 refeições diárias também, café da manhã e janta, e também um valor que é destinado à ONG, fora as taxas da empresa aqui no Brasil. O que a gente precisava pagar separadamente era o nosso transporte do alojamento até a ONG todos os dias e o almoço. Sempre que a gente viaja, eu acho super importante a gente ler e buscar o máximo de informações possíveis a respeito do país que a gente está indo. E nem digo a respeito só de pontos turísticos e locais legais pra gente conhecer, mas de realidade mesmo. Porque, como eu já disse, a nossa realidade é completamente diferente da realidade do outro. Por exemplo, lá no Quênia, e imagino que na África como um todo, a problemática da água é algo bem sério. Muita gente não tem acesso à água, não tem esse direito básico. E eu nem tô falando de água encanada, eu tô falando de água mesmo. Então, em virtude disso, a gente acabou reduzindo bastante os nossos banhos por lá. Mas mesmo assim, pensando hoje, eu acho que a gente ainda tomou muito banho, dava pra ter reduzido muito mais. A gente tomava banhos rápidos, um dia sim, um dia não, e lavava o cabelo a cada 4 dias, mais ou menos. A gente levou aqueles paninhos de limpar a bundinha de nenê, sabe? E a gente usava isso pra se limpar nos dias em que a gente não tomava banho. Outra questão cultural super importante é a comida. O Brasil é um país muito privilegiado na quantidade de opções e variedade de comida que a gente tem por aqui, mas a maioria dos países não é assim. Lá no Quênia era um desses casos. Embora lá existam seus shoppings, seus restaurantes turísticos e tal, com opções bem caras de comida, a regra não é essa. Durante 20 dias a gente comeu basicamente as mesmas coisas. Batata, por exemplo, era uma constante. Era batata frita, era purê de batata, era batata com molho, era batata com ervilha, inúmeras variações de batatas. A segunda coisa que a gente mais comeu era ervilha, por exemplo. E pra fechar, assim, do que a gente costumava comer todos os dias, era couve e repolho. Então, tinha pouquíssima variedade de comida. Pra vocês terem ideia, um dos pratos tradicionais deles lá se chama ugali, que é farinha e água só. É um bolinho assim de farinha com água. Por isso que eu julgo ser tão importante a gente ter consciência a respeito dessas coisas para não ir para lá e ficar reclamando de comida, por exemplo. Eu acho muito importante a gente ter noção dos nossos privilégios, mesmo em questões tão simples, ou que deveriam ser tão simples quanto um prato de comida. Bom, já me alonguei demais por hoje, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado a sanar algumas dúvidas de vocês a respeito desse tipo de voluntariado no exterior. Usa o campo de comentários aqui embaixo para escrever o que vocês acharam, mandar sugestões. Se vocês já fizeram esse tipo de voluntariado, escreve aqui, eu vou adorar ler as experiências de vocês. Quinta-feira que vem entra a segunda parte desse vídeo contando um pouco da minha viagem para o Quênia. Eu vou falar especificamente sobre como foi meu trabalho lá na ONG, na Living Positive, que é uma ONG de mulheres que acolhe outras mulheres com HIV positivo. O trabalho delas lá é surreal, é maravilhoso. Então não perde, tá? A gente se encontra quinta-feira que vem aqui no Arruma Essa Mala. Beijo, tchau!